O que é o período interbíblico e qual a sua importância na narrativa dos evangelhos? Esse é o assunto de hoje da nossa série teológica Os Evangelhos em Foco. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu me chamo Fábio Almeida e nós estamos aqui hoje para fazermos a abordagem do primeiro assunto da nossa série teológica Os Evangelhos em Foco. Antes de entrarmos no assunto, eu quero dar um recado aqui importante para vocês. Na descrição do vídeo vai estar disponível as nossas redes sociais. Para você que ainda não nos segue, eu te convido a estarmos juntos por lá. Como eu disse no vídeo anterior, pelo meu Instagram, eu vou utilizar como uma espécie de auxílio de bastidores da nossa série. E também vou disponibilizar na descrição desse vídeo o link do primeiro vídeo da série, onde eu faço uma apresentação da nossa série, quais são as diretrizes que vão reger a composição dessa série. Se você perdeu esse vídeo, assista, pois ele é de extrema importância para a nossa série teológica. Pois bem, o que é o período interbíblico e qual a sua importância na narrativa dos evangelhos? Eu vou começar respondendo a segunda pergunta. Qual a importância do período interbíblico na narrativa dos evangelhos? O período interbíblico ele possui uma importância notável e indispensável nos evangelhos. Vou te dar apenas um exemplo. Durante o período interbíblico, houve um grande movimento chamado de helenização. O que seria a helenização? Por meio de Alexandre o Grande, a helenização seria um movimento em que o objetivo era a propagação da cultura grega. Nós percebemos nos evangelhos os frutos dessa propagação, pois embora Israel no tempo de Cristo estivesse sob o jugo do Império Romano, a cultura predominante não era a cultura romana, a cultura predominante era a cultura grega, a tal ponto que o Novo Testamento, em específico os Evangelhos, ele foi escrito originalmente em grego, o grego koiné, conhecido também como grego comum. Já que você sabe a importância do período interbíblico na narrativa dos evangelhos, logo, o que é o período interbíblico? A expressão intertestamentário procede de dois termos gregos que significa entre os dois testamentos ou entre os testamentos, ou seja, o período interbíblico é um período que foi construído entre os eventos que estão registrados após o Antigo Testamento e antes do Novo Testamento. Eu me lembro que as Bíblias mais antigas havia entre os dois testamentos uma página em branco. É possível fazermos uma conjectura de que essa página em branco entre os dois testamentos pode ser uma representatividade do período interbíblico. Pois bem, o período interbíblico, segundo a história, ele abrange cerca de 400 anos. Esses 400 anos, de forma sistemática, estão construídos em 4 tempos. O tempo persa, o tempo grego, o tempo dos macabeus e o tempo romano, ou seja, dentro do período interbíblico, nós vemos 4 períodos. O período persa, que vai de 430 a 322 a.C., o período grego, que vai do ano 321 a 167 a.C., o período dos macabeus, que vai de 167 a 63 a.C., e por fim o período romano, que ocorre a partir do ano 63 a.C. O grande estudioso Dr. Russell Norman Champlin, ele vai nos ensinar que o período interbíblico se inicia a partir do momento em que Israel se torna
parte da quinta província persa. A partir desse momento, por volta do ano 430 a.C., se dá início o que hoje nós conhecemos como o período interbíblico. Como nós visamos uma objetividade, um dinamismo na nossa série, eu não vou especificar de forma bem detalhada sobre esses 4 períodos, mas eu vou fazer destaque de um apenas, que é o período grego. O período grego tem como grande ícone Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o responsável em elevar as estacas do Império Grego. Nós vamos perceber na história que após a morte de Alexandre o Grande, o seu império é dividido entre os seus 4 generais, surgindo 2 dinastias. A primeira dinastia é chamada de Ptolomeus, a segunda, os dos Seleucidas. Eu vou destacar essa segunda dinastia. Os Seleucidas são responsáveis pela tentativa de exterminar a religião judaica. Eles, por sua vez, desvalorizavam e blasfemavam de todos os preceitos que regem a religião judaica. Um dos pontos mais sagrados para o povo judeu é o templo, e a história nos ensina que os Seleucidas transformaram o templo do Senhor em Jerusalém num lugar onde Zeus, a divindade grega, era cultuada. Um detalhe muito interessante é que no dia 15 de dezembro de 168 a.C., colocaram sobre o altar do templo uma imagem de Zeus, e 10 dias depois foi sacrificado sobre aquele altar um porco em honra a Zeus. Essa atitude por parte dos Seleucidas tinha como objetivo difamar e exterminar a religião judaica, a tal ponto que nos 4 cantos de Israel, durante esse tempo, haviam altares pagãos que eram levantados e o povo tinha a obrigação de comemorar todos os festivais pagãos. É nesse cenário que entra em cena o período dos Macabeus. O período dos Macabeus, que também é conhecido como a Revolta dos Macabeus. Os Macabeus se revoltam e buscam para si uma independência, seja ela política e também religiosa. E conquistando essa independência sobre Judá, eles então dão início a uma nova trajetória. O período interbíblico também é conhecido como os 400 anos do silêncio, como o silêncio profético, os anos silenciosos. Esse período é conhecido como um tempo em que não houve o registro de nenhuma profecia, de nenhum profeta levantado por Deus. Nós vamos perceber, então, no período interbíblico, Deus completamente em silêncio. O grande estudioso Enéas Tognini, ele vai dizer que o período interbíblico é marcado pela cessação da revelação bíblica, pelo silêncio profundo em que Deus permaneceu em relação ao seu povo. Nesse período não se levantou um profeta. Nesse período não há o registro de nenhuma profecia. É por isso que mesmo diante desse cenário nós percebemos Deus trabalhando nos bastidores da história, porque o período interbíblico vai nos revelar um princípio incontestável. E sabe qual é? É que mesmo em silêncio, Deus está trabalhando pelo seu povo e para o seu povo. Esse silêncio profético, ele vai ser quebrado por João Batista. É por isso que João inicia a narrativa dos evangelhos sendo chamado de a voz do que clama no deserto. O ministério de João Batista era a voz que estava sendo ecoada, pondo um fim nesses 400 anos do silêncio profético. Além de ser evidenciado por um silêncio profético, o período interbíblico é também evidenciado pela produção de literaturas que possuem hoje uma importância incontestável
para o povo judeu, que revela-nos um pouco sobre a história do povo judeu. Por exemplo, dentro do período interbíblico, haverá a produção de 3 grandes literaturas: a Septuaginta, os Apócrifos e os manuscritos do Mar Morto. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento, da sua originalidade, para o grego. O que são os Apócrifos? Os Apócrifos, embora não possuam para nós uma importância doutrinária, eles, por sua vez, possuem uma importância histórica. Os manuscritos do Mar Morto também são relatos importantíssimos. Segundo os estudiosos, em 1947 foram encontrados fragmentos nas cavernas das colinas da costa sudoeste do Mar Morto, e nesses fragmentos haviam livros do Antigo Testamento, alguns dos apócrifos, obras apocalípticas e vários outros livros específicos, que em sua boa parte possuem uma importância histórica para a existência do povo judeu. Nós iniciamos essa série falando sobre o período interbíblico porque entendemos que o período interbíblico é fundamental para termos um entendimento da narrativa dos evangelhos. O que você achou desse primeiro vídeo? Coloque o seu comentário aqui abaixo, diga o que você achou, porque eu vou ler cada um dos comentários e também vou respondê-los. Pois bem, vamos chegando ao fim do nosso primeiro tema abordado na nossa série teológica, e eu quero lhe pedir um favor. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, comentar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também compartilhe esse vídeo com alguém. E eu vou lançar aqui hoje um desafio. E o desafio é o seguinte: você que assistiu esse vídeo, tira print dele, vai lá no Instagram e me marca nesse print, lá nos stories, porque eu vou repostar e juntos nós vamos fazer uma divulgação da nossa série. Próxima semana, sexta-feira às 19 horas, estaremos lançando o segundo vídeo da série, onde nós vamos falar sobre os evangelhos sinóticos. Eu espero. Deus te abençoe.